Saudamos todos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, esta oportunidade, estes momentos para estudarmos a Sua Palavra. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, onde quer que vocês se encontram, e também agradecemos a vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e agradecemos também a vocês que estão divulgando o canal para que outras pessoas que vocês conhecem também possam se inscrever, e ficamos felizes com todos vocês que clicam no dedinho de joinha, porque assim o canal ele sobe no ranking do YouTube e pode alcançar outras pessoas simplesmente pelo seu clique lá no dedinho de joinha. Nós queremos agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos um alô especial para Marli Abreu Lima, é de Alto Horizonte, em Goiás. A Ana Assis é de São Carlos, em São Paulo. Ana Oliveira é de Riacho da Onça. Maria Júlia é de Apodi, no Rio Grande do Norte. Clenivaldo, Adrian, Regiane e Rejane são de Lauro de Freitas, na Bahia. Jacira Lage é do Rio de Janeiro. E todos os demais que nos escrevem agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por tudo que fazes por cada um de nós. Te agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez estudar a Tua Palavra juntamente com nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, abrindo a mente para entendermos a Tua Palavra e que possamos tomar a decisão de colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Dê vitórias, bênçãos a todos aqueles que estão passando por problemas, necessidades, lutas, tribulações, provações. Dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos concluir o estudo que começamos aqui no domingo, falando sobre Jacó, que teve o nome mudado para Israel, e aprendemos bastante coisa, não é mesmo? Sim, com certeza, aprendemos que primeiro, que Deus ele perdoa qualquer pecado, não importa qual seja o pecado, desde que nós confessemos, nos arrependamos, Ele nos perdoa e Ele esquece aquilo que passou. Infelizmente, nós seres humanos, às vezes perdoamos, mas nós não esquecemos, não é mesmo? Nós sempre estamos lembrando, remoendo aquilo que alguém fez com a gente, e aquele ódio, aquele rancor fica no nosso coração, mas nós precisamos aprender a perdoar. Não é que a gente vai esquecer que a pessoa fez com a gente, mas aquilo não vai mais nos machucar. Aquilo passou, é passado. E aí, é claro que nós seres humanos, às vezes, não conseguimos mais depois conviver com aquela pessoa, né, ter um relacionamento de amizade. Isso não é problema, o importante é perdoar. Agora, cada um vive por seu lado e Deus ele cuida de todos nós. Quando Jacó estava então voltando da casa lá do seu tio Labão para a sua terra, aonde Esaú estava, ele teve um encontro com Deus. Naquela noite anterior a que ele ia se encontrar com Esaú vindo com 400 homens armados, Esaú estava ainda disposto, né, com aquele propósito de tirar a vida de Jacó. Mas Deus apareceu também para Esaú e falou com ele para que ele não fizesse nada com Jacó. Você pode ler essa história que nós comentamos aqui essa semana em Gênesis, a partir do capítulo 32 até o capítulo 35, você vai encontrar aqui essa história do retorno de Jacó para a sua terra. E então naquela noite em que Jacó ele passou a sua família, né, os filhos, pelo vale do Jaboque, e Jacó permaneceu do outro lado para orar, para falar com Deus. E então, enquanto ele estava orando, ele percebeu que havia alguém ali por perto. E então, ele, com medo de Esaú, pensando que fosse alguém, né, o próprio Esaú, ou alguém enviado por Esaú, ele começou a lutar com este ser que estava ali. E era o próprio Deus. Nós lemos em Gênesis 32, verso 28, então Deus disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó se agarrou a este anjo
e lutou com ele. E o anjo já queria ir embora, o dia estava amanhecendo. E Jacó disse: olha, eu não vou deixar você ir se você não me abençoar. Jacó ele queria ter a certeza do perdão. De tantos erros que ele cometeu no passado, ele queria ter a certeza. Deus já havia dito para ele lá naquele sonho em Betel, quando ele estava indo para a casa do seu tio Labão, há 20 anos atrás, Deus já havia dito para ele naquele sonho que estaria com ele. Era uma certeza de que Jacó já havia sido perdoado, mas às vezes nós somos perdoados e ficamos pensando que ainda não alcançamos aquilo que nós gostaríamos, mas quando Deus perdoa é definitivo, nós temos que crer e aceitar. E então Deus pergunta: qual é o seu nome? Ele disse: Jacó. Lembram que Jacó significa enganador, mentiroso. Ele enganou Esaú 2 vezes, com um prato de lentilha, comprando a primogenitura e depois levando comida para o seu pai para receber a bênção da primogenitura. E ali Jacó, ele teve que usar as roupas de Esaú, porque as roupas de Esaú cheiravam a mato, que ele vivia no mato, ele era caçador, e colocou pelos nas suas mãos, no pescoço, para que o pai pudesse perceber que era Esaú. Só que Isaac disse: olha, a voz é de Jacó, mas o cheiro, a roupa, o pelo é de Esaú. E abençoou Jacó. E agora Deus diz para ele: você não vai ser mais Jacó, um mentiroso, um enganador, você vai ser Israel, um vencedor, um vitorioso. Por quê? Porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Irmãos, olha que bênção que nós temos aqui nessa experiência, e é uma bênção para todos nós também, sabermos que nós temos que lutar com Deus em oração. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, somos falhos, nós temos os nossos defeitos de caráter. Não adianta nós querermos enganar as pessoas querendo parecer uma coisa e sendo outra, como fez Jacó. Deus ele conhece o nosso coração e precisamos ter esse encontro pessoal com Deus, assim como teve Jacó. Precisamos ter, e este encontro só virá se nós buscarmos em oração, buscar na palavra de Deus. Muitas pessoas que acompanham conosco os comentários que fazemos aqui a cada dia, nos escrevem pedindo orações porque se sentem fracos espiritualmente, desanimados na fé. Por quê? Possivelmente não têm comunhão com Deus no dia a dia, não estudam a Bíblia, não oram, não testemunham, não vivem aquilo que creem. Vive uma vida como todos os outros vivem, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. E nós precisamos ter um propósito em nossa vida. Qual é o nosso propósito? É a vida eterna. Somos pecadores, mas através de Jesus nós somos vencedores. Ele já morreu por nós, já nos garantiu a salvação. Deus ele quer nos perdoar, mas para isso é preciso nós reconhecermos o nosso pecado, a nossa falha, o nosso ponto fraco que nós temos, onde Satanás sempre nos pega. Ali nós precisamos ir a Deus e buscar forças para não cometermos mais este pecado. E vemos então, quando aquela noite chegou, Jacó com medo, Jacó passa a família pelo rio, ele volta, permanece em oração, e ali ele chamou aquele lugar de Peniel. Por quê? Porque ele viu Deus face a face. Peniel. Tem você já visto Deus face a face? Tem você já sentido a presença de Deus em sua vida? Eu já tenho sentido a presença de Deus várias vezes. A última vez que ele apareceu para mim foi quando eu estava internado com Covid. E na segunda noite que eu estava no hospital, todas as pessoas, enfermeiros e médicos que entravam tinham que botar uma roupa especial, não podiam entrar no quarto sem aquela roupa. E quando estava bem tarde da noite, entra uma pessoa sem colocar roupa nenhuma especial e vem até do meu lado na cama ali e pega na minha mão. E então ele diz para mim, e pela aparência era uma pessoa do sexo feminino, mas não importa, Deus ele aparece para a gente de várias formas, de várias maneiras, como ele quer aparecer, e disse: olha, você vai vencer, você não vai morrer, você vai ser vitorioso. Irmãos, é maravilhoso nós sentirmos a presença de Deus e vermos a presença de Deus, mesmo que seja por uma aparência de uma pessoa comum, como aqueles anjos apareceram para Abraão lá na tenda, os 3 homens, e eram anjos. Assim Deus pode aparecer para mim, para você, para qualquer um. Deus ele se faz presente, irmãos. Deus ele não nos abandona. É por isso que nós temos que continuar confiando nesse Deus e vivendo a fé que nós temos nesse Deus.
Jacó ele foi perdoado, se encontrou com Esaú. Esaú também o perdoou, porque Deus disse para Esaú que não fizesse nada com ele. E Jacó então retorna para sua casa. Teve problemas, como todos nós temos. E, como eu estava dizendo, esta noite em que ele atravessou o Vale Jaboque, ele sentia-se com medo. Assim também, a noite dos problemas da vida chegam também para nós. Não pense que a nossa vida sempre vai ser um mar de rosas, tudo bem, trabalho, família, comida na mesa, dinheiro no bolso. Não pense que a vida sempre vai ser assim. Pode chegar um momento em que nós vamos enfrentar a noite em nossa vida. E nós temos que estar em comunhão com Deus quando tudo vai bem, para que quando vier a noite das dificuldades, das tribulações, das provações, nós continuemos confiando nesse Deus, assim como Jacó confiou e recebeu a bênção que ele estava buscando. Deus, ele quer também nos transformar, assim como ele transformou Jacó de um mentiroso, enganador, para um vitorioso, porque lutou com Deus e prevaleceu. Assim também Deus quer que nós busquemos a presença dele insistentemente em nossa vida. Em todos os momentos, bons ou ruins, estejamos com ele, porque a vitória já nos está garantida através de Cristo Jesus. Nós ficamos agradecidos a Deus porque nós temos experiências tão maravilhosas na palavra de Deus e que nos ajudam nesta caminhada para a Canaã celestial. Que os problemas que nós enfrentamos em nossa vida não venham a nos desanimar, a fazer com que nós desistamos, mas que perseveremos, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco esta semana estudando a Bíblia. Desejamos a todos vocês um ótimo dia, desejamos a todos vocês um feliz dia da preparação, um feliz sábado e também um bom final de semana. E vamos continuar juntos. No domingo nós já estaremos novamente aqui dando continuidade a esta série Gênesis, o princípio da criação. E nós vamos então, na semana que vem, comentar um pouco sobre a história de José, como foi que tudo começou e o que aconteceu, que nós, claro, já conhecemos a história de José, mas nós vamos ver detalhes que talvez nós não conhecíamos e servirá também para o nosso crescimento espiritual. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos sempre nos lembrar que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.